Eu sou o Roger Antônio Souza, RA 00172257. Olá, me chamo Eric, sou aluno do Sistema de Informação da Unipar, com RA 00183905. Galera, meu nome é Guilherme, eu sou acadêmico do curso de Sistema de Informação Campus Sede Unipar. Esse conteúdo é referente às matérias do professor Leandro Clementino. Meu RA é 00178443. Pessoal, eu sou Giovanni, aluno do curso de Sistema de Informação da Unipar de Umuarama. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo, sou acadêmico do curso de Sistemas de Informação da Unipar de Umuarama e meu RA é 1771. Capítulo 5, Gerência de Projetos. Escritório de Gerenciamento de Projetos, o PMO. Visão geral. As estruturas organizacionais continuam sendo baseadas em funções. Por mais que se queira orientar a gestão e a estrutura organizacional para processos ou para projetos, a estrutura e a gestão por funções continuam a prevalecer. Observe o seguinte: se sua organização se diz baseada em processos ou projetos, pergunte quem é o dono do processo ou de um projeto específico. Sim, você terá dificuldades em obter respostas. Agora pergunte quem é o gerente financeiro ou o gerente de marketing, e todos irão saber. Torne-se orientada a processos ou a projetos é uma pretensão organizacional. Na prática não é tão fácil, a menos que a organização já tenha nascido orientada a processos ou a projetos. Fazer a mudança em organizações funcionais tradicionais não é tarefa trivial. O que se faz na maioria dos casos quando a pretensão é aumentar a maturidade nas áreas de processos organizacionais e projetos é criar estruturas de apoio, que são escritórios para processos, como atividades recorrentes, e projetos, que são atividades não recorrentes. E o pendurar essas estruturas na estrutura organizacional vigente. Assim, as pessoas que trabalham em determinados processos ou em determinados projetos podem recorrer a uma retaguarda de apoio que ajuda em vários aspectos, incluindo documentação, registro histórico, metodologia, modelagem, treinamento, etc. O foco aqui será no escritório de projetos. A origem do escritório de gerenciamento de projetos será associada aos departamentos de projetos existentes no final da década de 1950 e início dos anos 1960. O PMO possuía atuação restrita aos grandes projetos e tinha como principais funções a atualização dos cronogramas e a preparação da documentação a ser entregue ao cliente. Sua função, na atualidade, é muito mais ampla. Hoje o PMO atua como um verdadeiro prestador de serviços dentro da organização e sua relação com os demais departamentos é baseada em um catálogo de serviços de apoio aos projetos. 5.2 Estratégia e estrutura. A estratégia de negócio entre os grandes objetivos da organização. O conceito estratégia ainda hoje não é universal. Prevalecem os conceitos que consideram os ambientes interno e externo, mas recentemente diversos estudos surgiram associando estratégia à inovação. A estrutura organizacional é a forma pela qual as atividades de uma organização são divididas, organizadas e coordenadas. Ela é um fator importante para qualquer empresa e pode influenciar a maneira como os projetos são conduzidos e, portanto, impactar os recursos a serem utilizados e os benefícios conseguidos. Chandler, já na década de 60, afirmava que a estrutura deveria seguir a estratégia. Relacionar a estrutura organizacional com a estratégia sempre foi um tema relevante. Na verdade, a estrutura organizacional da empresa limita a disponibilidade de recursos. Dependendo do tipo de estrutura, o projeto pode ser mais ou menos influenciado e ter mais ou menos apoio. Toda empresa possui dois tipos de estrutura, que são a formal e informal. A formal deliberadamente planeja e formalmente representada, em alguns aspectos, pelo seu organograma. Já a informal
surge da interação social das pessoas, o que significa que se desenvolve espontaneamente quando essas pessoas se unem e representam relações que usualmente não aparecem nesse organograma. São relacionamentos não documentados e não reconhecidos oficialmente entre os membros de uma organização, que surgem inevitavelmente em decorrência das necessidades pessoais e grupais dos empregados. Planejar, organizar, controlar e finalizar as atividades do projeto. É o local onde se pode obter uma visão global e panorâmica de todo o projeto. Além disso, é a casa do time do projeto, onde todo o suporte está disponível. Dessa forma, os gerentes de projeto podem liberar a maior parte do seu tempo para análise de dados e tomada de decisão. O PMO é a unidade organizacional responsável por pensar todo o gerenciamento de projetos, concretizando a obtenção desses benefícios. O PMO possui a responsabilidade de manter a propriedade intelectual relativa à gestão de projetos, sustentando ativamente o planejamento estratégico da organização. Pode ser definido também como a área que centraliza determinadas atividades ou funções relacionadas à prática de gerenciamento de projetos, com o objetivo de fazer com que a organização alcance melhores resultados por meio de projetos. Um PMO pode girar em torno de poucas pessoas que preparam e mantêm cronogramas dentro de uma organização, até um número maior de pessoas que planejam, elaboram relatórios, garantem a qualidade de um projeto, coletam informações e formam um centro de comunicação para todos os projetos, uma vez que o escritório de gerenciamento de projetos cresce à medida que a organização necessita. O PMO pode ser visto também como a unidade organizacional formalmente estabelecida, que tem a responsabilidade na área de projetos de definir, uniformizar e defender padrões, processos, métricas e ferramentas, bem como oferecer serviços de gerenciamento, treinamento e documentação, além de garantir o alinhamento das iniciativas, a estratégia organizacional podendo também confeccionar relatórios de progresso e acompanhamento e enviá-los para os patrocinadores. Trata-se de um pequeno grupo de pessoas com relacionamento direto com todos os projetos da empresa, podendo ser através de consultoria e treinamento ou até efetuado auditoria e acompanhamento de desempenho. É natural que a empresa possa evoluir do nível 1 ao nível 3 em relação ao posicionamento do escritório de gerenciamento de projetos. Também uma mesma empresa pode ter dentro de suas instalações PMOs com diferentes níveis em diferentes países. O escritório de projetos nível 3 é conhecido como Strategic Project Office, ou escritório estratégico de projetos. E este nível que as organizações poderão obter o maior benefício dos escritórios de projeto. O Guia PMBOK considera o PMO uma unidade organizacional que procura centralizar e coordenar toda a gestão de projetos da organização, realizando seu planejamento, priorização de projetos e a sua execução coordenada e subprojetos, que estejam vinculados aos objetivos gerais do negócio. Kingsmore e Cabanis-Bell, 2009, complementam o conceito de escritório de gerenciamento de projetos mencionados, que, em nível corporativo, este tem capacidade de enfrentar diversos problemas gerenciais,
persistentes que afetam os projetos, tais como fraca implementação de ferramentas. Neste ponto, o autor menciona que gerentes de projetos comumente acreditam ser possível compreender o sistema como um todo, pois não há uma ferramenta que permita o planejamento, o controle e o acompanhamento com a visão geral de todos os projetos da organização, e que tais ferramentas são raramente implantadas com eficácia, com treinamento e com apoio de escritório de projeto. Fraco gerenciamento de projetos e fracos gerentes de projetos. Ao mencionar o fraco gerenciamento de projetos e o fraco gerentes de projetos, James Moore enfatiza que a maior parte das razões pelas quais projetos fracassam está mais relacionada ao gerenciamento que às técnicas em si, e que a padronização de processos para assegurar que os gerentes de projetos sejam treinados e avaliados apropriadamente ainda é uma questão falha em muitas empresas. É ressaltado também que os departamentos de recursos humanos, em média, não possuem o conhecimento para realizar de forma adequada a contratação, o treinamento, a supervisão e a avaliação de especialistas em gerenciamento de projeto. Falta de executivos que apoiam e entendam de projetos. Apesar de presença de um executivo de alta gerência que supervisiona o escritório de projetos para a obtenção de maiores taxas de sucesso em projetos, muitas empresas ainda carecem de tal supervisão. Processos antiquados para acompanhamento de prazos. O autor faz referência à importância do acompanhamento preciso dos recursos de projetos, pois eles contribuem para o sucesso do gerenciamento de projetos. Essa característica requer novos processos para informar o progresso do trabalho e o nível do esforço, mas a maior parte dos processos de acompanhamento de prazos das empresas pertence e é originada no Departamento de Recursos Humanos, e a maior parte desses ainda está usando um modelo de emprego segundo os princípios de mão de obra da era industrial. A falta de metodologia consistente, falta de gerenciamento do conhecimento. Ao mencionar a falta de metodologia consistente e de gerenciamento do conhecimento, os autores ressaltam que o escritório de projetos se destaca com o repositório das melhores práticas em planejamentos, estimativa, avaliações de risco, delineamento do escopo, acompanhamento de habilidades, informe dos prazos do projeto, manutenção e apoio a métodos e a padrões e assessoria ao gerente de projeto. A razão contra a favor da utilização do PMO. A leitura sobre o gerenciamento de projetos aponta diversos pontos que merecem ser destacados sobre a utilização do PMO. Em sua tese de doutorado, Escritórios de Projetos na área de Tecnologia de Informação, um modelo discriminante do contexto para sua criação, definida na FGV em 2009, apresentou uma série de razões a favor contra o PMO. Razões a favor do PMO. Existem diversas razões que reforçam a utilização do escritório de projetos na organização. Spelto 2009 identificou as seguintes: aperfeiçoar o gerenciamento de projetos e reduz o número de projetos problemáticos. Usa recursos de formas eficientes em ambientes múltiplos de projetos. Melhora a qualidade e a satisfação do cliente. A necessidade de implementar projetos estratégicos. Facilita a transferência de conhecimento em gerência de projetos na organização. Atenção às práticas de gerenciamento de projetos consideradas como as melhores pelo mercado. Melhora o controle e a comunicação sobre a situação de projetos. Razões contra o PMO.
Existem diversas razões que reforçam a não utilização do escritório de projetos. Nossa organização, Spelta 2009 identificou as seguintes: não há provas de que melhora o desempenho de projetos. Aumenta o custo fixo sem dar benefícios compatíveis. Aumenta a burocracia. O ambiente é estável sem importantes projetos a implementar. Criar conflitos entre setores da organização. Cria ressentimentos entre os gerentes de projetos, provoca perda de talentos para o gerenciamento de projetos. Os métodos de gerenciamento de projetos e os resultados obtidos são satisfatórios. A estrutura organizacional e os 3 tipos de estrutura mais comuns a serem encontradas, que seria a funcional, estrutura por projeto e estrutura matricial. Bom, a estrutura de organizacional pode ser dividida da seguinte forma: sistema de responsabilidade, sistema de autoridade e sistema de comunicações. Bom, vamos lá. Sistema de responsabilidade é constituído por departamentalização, linha de assessoria e especialização do trabalho. A departamentalização trata-se da divisão do trabalho por especialização dentro da estrutura, certo? Linha de assessoria, que faz parte do sistema de responsabilidade também. São partes essenciais da estrutura organizacional de uma empresa. Especialização do trabalho também é chamada de divisão ou de mão de obra. É um grau em que as tarefas organizacionais são divididas em trabalhos separados. Sistema de autoridade é constituída por amplitude administrativa ou de controle, níveis hierárquicos, delegação e centralização e descentralização. Terceiro, sistemas de comunicação. São constituídos pelas seguintes perguntas: o que, como, quando, de quem e para quem, certo? Agora eu vou falar para vocês sobre alguma das 3 tipos de estrutura mais comuns a serem encontradas. Vamos começar pela estrutura funcional. Projetos e atividades rotineiras são tratados da mesma forma. Projetos são geridos por gerentes funcionais e os departamentos exercem forte influência na condução de projetos. Normalmente, os projetos que ocorrem na organização por funções não são considerados importantes e equivale à prática é a função. O foco do projeto passa a ser um problema, pois cada integrante também possui um papel funcional. As empresas na atualidade são mais complexas do que parece, e estruturas funcionais muitas vezes não atendem o objetivo das organizações. Bom, estrutura de projetos. Na estrutura para projetos, a parte funcional está dentro de cada projeto. Nessa organização, os projetos são conduzidos por gerentes de projeto que têm total autonomia e se dedicam em tempo integral aos projetos. As funções nessa estrutura existem para dar suporte aos projetos. Pode haver duplicidade de esforço, já que os projetos podem ser conduzidos ao mesmo tempo. Mas a compensação há uma clara definição de autoridade com a presença do gerente de projeto. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a estrutura matricial. A estrutura matricial representa um meio termo entre a estrutura funcional e a estrutura por projetos. As estruturas matriciais podem ser leve, balanceada e forte. As estruturas leves são muito próximas das estruturas funcionais padrão. E o que é diferente é que um dos profissionais funcionais passa a coordenar um determinado projeto. No caso da estrutura balanceada, o gerente de projeto tem alguma autonomia, mas ainda responde gerente funcional. Em organizações matriciais, são fortes os projetos conduzidos por gerente de projeto que se dedicam em tempo integral ao projeto e têm autonomia comparável ao gerente funcional. Bom, a estrutura por projeto muitas vezes não são adequadas a empresas onde funções prevalecem a estrutura. Uma saída é a utilização do escritório de projetos. O posicionamento do PMO nessa estrutura não é tarefa simples, pois ele deve servir aos projetos das unidades de negócio e também de projetos das unidades compartilhadas. A utilização do PMO tenta de alguma forma ajudar a surgir da construção de estrutura perfeita. Mapas estratégicos de BSC
interligados se encarregam de sintonizar a estrutura com a estratégia. De gerenciamento de projetos é mais comum do que pensar na maturidade do PMO, mas identificar a maturidade do escritório também faz sentido e pode ser uma forma avançada no uso de boas práticas no gerenciamento de projetos. A maturidade de um escritório de gerenciamento de projetos pode ser resumida pelo grau de sofisticação com que ele provê cada serviço relacionado aos projetos sob a sua responsabilidade, ou seja, como ele executa suas carteiras de serviço relacionadas aos projetos. O grau de maturidade envolve a habilidade de entender as novas necessidades decorrentes do amadurecimento da organização e de seus clientes, oferecendo novos serviços, sofisticando o nível de atendimento às demandas apresentadas. PMO Monterey Cube, sugerido por Cota e Levin, é um instrumento de avaliação de maturidade do escritório de projetos. Nele, as três dimensões que formam o cubo são a amplitude, a abordagem e, por fim, o nível de maturidade. Em relação à abordagem, os autores das ferramentas destacam que as funções do escritório são estrategicamente quando envolve oferecer a seus clientes serviços de que, de alguma forma, têm uma ligação com as questões estratégicas da organização, como prover as informações à alta gestão para tomar decisão, priorizar projetos, monitorar a realização da estratégia. Já em relação às funções táticas, estão voltados para o oferecimento de serviços que atendem a um grupo de projetos ou indivíduos. Para mensurar o nível de maturidade, desenvolveram 3 formulários, divididos em 3 partes: avaliação de serviços estratégicos, avaliação de serviços táticos e avaliação de serviços operacionais, com 3 tipos de amplitude definidos e 3 abordagens. Eles chegam a um arranjo com 21 tipos de uso do PMO. Você pode ser um instrumento importante do PMO no sentido de definir um padrão para o planejamento, execução e controle de projetos. O PMC pode ser utilizado como apoio ao PMO, principalmente para conduzir revisões pós-gerenciamento de projeto, gerenciar interfaces com o cliente, desenvolver e manter um quadro estratégico do projeto, desenvolver e implementar uma metodologia padrão, informar o status dos projetos para a alta gerência. Uma técnica interessante vinculada ao PMC é a sua utilização como apoio ao PMO, é o Mirror Canvas, ou PMC Mirror. O Mirror Canvas é uma forma de incorporação às licitações aprendidas com fins de ganho da escala. Uma organização pode utilizar lições aprendidas de outros projetos de forma mais simples.